Presentes os conselheiros Artagão de Matos Leão e José Durval Matos do Amaral, e o conselheiro substituto, Dr. Cláudio Augusto Canha, e a procuradora do Ministério Público junto a esse tribunal, designada para esta sessão, doutora Elisa Ana Zenedin Kondo Langner, declaro aberta a 35ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Ausente o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, por motivo justificado. Submeto à apreciação do colegiado a ata de número 34, referente à sessão do dia 13 de setembro de 2016. Aprovada. Concedo aos membros do colegiado oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra o conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, apenas para devolver ao conselheiro Durval Amaral o processo 165-135/13, prestação de contas de Santa Teresa do Oeste. Anotada a devolução. Com a palavra o conselheiro Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, veio até meu gabinete o requerimento externo 697-14616, encaminhado pelo juiz de direito substituto em segundo grau, excelentíssimo senhor Rogério Ribas, relator de agravo de instrumento referente a Umuarama, em que figuram como agravante Celso Luiz Pouso Bom e como agravado Estado do Paraná, interessado este tribunal, que, por decisão monocrática, antecipou efeitos de tutela pleiteada pelo agravante para fim de suspender efeitos de um acordo na segunda Câmara, 550913 do Tribunal Pleno, 58209 desta Câmara e 85113 do Tribunal Pleno, em relação ao senhor Celso Luiz Pouso Bom, determinando a exclusão do nome da lista de gestores com contas irregulares. Eu faço a comunicação em sessão da primeira Câmara e depois, no próprio despacho, determino a competente tramitação nesta Corte. Perfeitamente. E ainda para... comunico que deferia prorrogação de sobrestamento das prestações de contas municipais 95200902 e 12114109 na COFIN. Anotadas as comunicações, os sobrestamentos, eu também devolvo ao conselheiro Artagão de Matos Leão relatório de inspeção 52849007 do município de Bela Vista da Caroba e comunico o sobrestamento, aliás, a prorrogação de sobrestamento do processo de prestação de contas municipais 132.49609. Concedo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, inicio a pauta com o processo de prestação de contas de transferência 12.5591.13. Em razão da repasse pela Secretaria de Estado de Educação a Pai de Terra Boa, direcionado ao fornecimento de educação básica a alunos com necessidades educacionais especiais. Repasses efetuados a partir do exercício financeiro de 2012, no valor total de R$ 98.540,62. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade, com ressalva e recomendações, no que concorda o Ministério Público, e esta é a proposta do relator, pela regularidade da presente prestação, com ressalva em razão da extrapolação de valores previstos no plano de aplicação e recomendações. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. 187.856.13 do município de Umuarama, em face de repasses efetuados à Associação de Recuperação de Alcoólatras de Umuarama, no valor de R$ 33.948, direcionado ao atendimento de 205 pessoas na referida entidade, para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A Coordenadoria de Fiscalização e Transferências de Contratos é pela regularidade, com uma ressalva e recomendações,
e é acompanhado pelo Ministério Público no parecer 89.43.16. E esta é a proposta do relator. Pela regularidade, com recomendações. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. O 16, 19, 58, 14. Repasse efetuado pelo município de Matelândia à Escola Profissional Padre João Pia Marta de Matelândia. Valor de R$ 145.200, direcionado ao custeio de despesas com a execução de atividades desenvolvidas pela entidade. A coordenadoria de COFIT é pela regularidade, com ressalva e recomendações. O Ministério Público concorda no parecer 6908/16. Proposta do relator pela regularidade, com a ressalva, em razão da extrapolação de valores previstos no plano de aplicação e recomendações. Matéria está em discussão. Votação, aprovado. Ato de inativação 64665315 do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina, relativo à concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais a Valdir Guimarães de Araújo, agente de gestão pública, com fulcro no artigo 3º da emenda constitucional 47. O gestor informa que a verba FG incorporada, entre aspas, possui natureza permanente e que o interessado a incorporou de forma integral, nos termos do artigo 179 da Lei Municipal 4.928/92, que estabelece que aquele que perceba a gratificação por um período mínimo de 5 anos possuirá o direito à incorporação integral da mesma. Esclarece que, com base no Acordo 3155/14, admite-se a possibilidade de incorporação integral das verbas transitórias, desde que o interessado possua direito adquirido. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal é pelo registro do ato, alertando quanto à necessidade de atualização da legislação municipal relativamente à incorporação de verbas transitórias aos proventos de aposentadoria. O Ministério Público, da mesma forma, no parecer 10.401/16, opina pela legalidade e registro. O relator acompanha a instrução pela legalidade e registro e faz recomendação, senhor presidente. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Admissão de pessoal, Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu. Contratação desses servidores temporários através do processo seletivo simplificado número 01 de 2014 para o cargo de contabilista. A justificativa detalhada quanto à necessidade da contratação de novo contador por prazo determinado, posto de terem sido concedidas em reiteradas licenças por motivo de doença ao servidor efetivo do cargo. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal é pelo registro do ato de admissão. O Ministério Público é pela negativa de registro do referido ato, alegando que, aspas, as contratações temporárias estão sendo efetivadas indefinidamente, não sendo esta a intenção da lei. No nosso voto, nós discorremos sobre a matéria e concluímos pelo registro do ato de admissão de pessoal, processo seletivo simplificado, realizado pela Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu. É a proposta, senhor presidente. Que está em discussão. Em votação, aprovado. Prestação de contas anual 230760.
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná, com sede no município de Umuarama, relativos ao exercício de 2012, encaminhados pelo seu presidente, Moacir Silva, dentro do prazo previsto. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal é pela regularidade, ressalvando, entretanto, a entrega com atraso dos dados relativos ao 6º bimestre do sistema SINHA-M e SINHA-P, para os quais sugere a aplicação de 2 multas, ambas com base no 87.3b da Lei Complementar 113. O Ministério Público, em parecer 9868, é pela aprovação das contas, com ressalva e multas indicadas pela unidade técnica. A nossa proposta de voto, que esta Corte julgue pela regularidade das contas prestadas pelo Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná, relativos ao exercício de 2012, de responsabilidades de Almir de Almeida. Determinar a imposição de multa com base no 87.3b ao senhor Moacir Silva, gestor responsável pelo atraso no encaminhamento dos dados relativos ao 6º bimestre do exercício de 2012, e ainda a multa, com base no 87.3b, ao mesmo Moacir Silva, referente ao atraso no encaminhamento dos dados relativos ao 6º bimestre do exercício de 2012 do SINHA-M. É a proposta. Está em discussão. Em votação, aprovado. 25.73.78.14, Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande. Exercício de 2013, encaminhados pelo seu presidente Elídio José Segala Carvalheiro. Coordenadoria de Fiscalização é pela irregularidade das contas, com ressalva e multas. Irregularidades: falta de repasse das contribuições retidas dos servidores e patronais para o Instituto Nacional de Seguro Social, impondo aplicação de multa do 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Orgânica. Segundo, imputações de débito por danos, encargos causados ao erário pelo recolhimento em atraso de contribuições devidas ao INSS a qualquer título, incluindo parcelamentos do período respectivo às contas, no valor de R$ 4.583,14, sugerindo, no caso, a coordenadoria, sua restituição e ainda a aplicação de multa. Falta de encaminhamento do relatório do parecer de controle interno, impondo outra multa do 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Orgânica. Falta de encaminhamento do relatório de funcionamento da unidade de controle interno ou da composição do quadro da unidade, impõe mais uma multa. E há, finalmente, uma ressalva diante das funções técnicas de contabilidade realizadas de forma contrária ao pré-julgado número 6. Ministério Público, parecer 50.95.16, acompanha a instrução da unidade técnica. No voto, dizemos que assiste parcial razão à Coordenadoria de Fiscalização no sentido da irregularidade das contas, ante a falta de repasse das contribuições retidas dos servidores, assim como das contribuições patronais para o Instituto Nacional de Seguro Social. No que diz respeito à falta de repasse de contribuições retidas dos servidores e das contribuições patronais para o Instituto Nacional de Seguridade Social, embora conste nos autos os respectivos comprovantes de recolhimento, não foram apresentados o resumo da folha de pagamento, bem como as guias de recolhimento do FGTS e informações da Previdência Social, inviabilizando o exame da base de cálculo e, consequentemente, da regularidade do repasse.
razão pelo qual entendemos pela irregularidade com multa. Com relação às imputações de débitos ao gestor por danos, encargos causados ao erário pelo recolhimento em atraso das contribuições devidas ao INSS a qualquer título, incluindo parcelamentos do período respectivo das contas, entendemos que o item pode ser ressalvado, porém com a aplicação de multa a Elídio José Segala Cavalheiro. Quanto às funções técnicas de contabilidade realizadas de forma contrária ao pré-julgado número 6 desse tribunal, entendemos que cabe nesse item a ressalva. Assim, senhor presidente, acompanhando parcialmente a Coordenadoria de Fiscalização e o Ministério Público, propomos a irregularidade das contas da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, exercício de 2013, de responsabilidade de Elídio José Segala Cavalheiro, de 25/4/13 a 31/12/14, e Márcio Cláudio Wozniak, de 1º de janeiro de 13 a 24/4/13, em razão da falta de encaminhamento de documentos que permitissem aferir a base de cálculo com relação aos repasses das contribuições retidas dos servidores e da parte patronal do INSS, aplicando-se a multa prevista no 87.4G da Lei Orgânica desse Tribunal. E ressalvo os demais itens, senhor presidente. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. O 266539, Câmara Municipal de Morretes, relativos ao exercício de 2013, encaminhados pelo seu presidente Júlio César Casilha. A coordenadoria é pela regularidade, o Ministério Público também, e a proposta do relator é pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Morretes, exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Júlio César Casilha. Está em discussão. Votação, aprovado. O 27.12.06.14, prestação de contas da Câmara Municipal de Quatro Barras, exercício de 2013, caminhados pelo senhor Antônio César Creplive. A coordenadoria é pela regularidade, com ressalva no tocante à função de assessoria jurídica realizada de forma contrária ao pré-julgado número 6 e a falta de encaminhamento do relatório e parecer do controle interno. O Ministério Público manifesta no mesmo sentido, sugerindo a aplicação de multa do 87.4G, levando em consideração a ausência de encaminhamento do parecer do controle interno. O voto, somos pela regularidade da prestação de contas, acompanhando a Coordenadoria de Fiscalização e o Ministério Público, da Câmara Municipal de Quatro Barras, exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Antônio César Creplive, ressalvando, entretanto, a função de assessoria jurídica realizada de forma contrária ao pré-julgado número 6 deste tribunal. É a proposta. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. 36.7467, prestação de contas do consórcio intermunicipal Eixo do Sudoeste, relativos ao exercício de 2013, encaminhados pelo seu presidente, senhor Lecir Canan Bortoli. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal é pela regularidade. No mesmo sentido se manifesta o Ministério Público. Este relator propõe que esta Corte julgue a regularidade das contas do consórcio intermunicipal Eixo do Sudoeste, exercício de 2013, responsabilidade do senhor Lecir Canan Bortoli. A matéria está em discussão. Votação, aprovado. 18.049616, contas da Câmara Municipal de Guapirama,
relativo ao exercício de 2015, encaminhadas pelo seu presidente, Jussandro Bubna. Coordenadoria é pela regularidade. O Ministério Público requisita, dentre outros itens, maior acesso aos dados do SINAM e a rediscussão do escopo de análise do exercício de 2015. Em nova oportunidade para manifestação, nos termos do despacho 1588-15, é pela irregularidade das contas. Matéria está em discussão. Não, a irregularidade é a proposta do Ministério Público, que, na verdade, não analisa o mérito, mas quer discutir o escopo da análise da prestação de contas, que eu não acato, por entender que não ser este o momento oportuno para tal, e propõe, então, a regularidade das contas da Câmara Municipal de Guapirama, exercício de 2015, de responsabilidade do seu presidente, Antônio Rodrigues de Souza. A matéria está em discussão. Já foi apreciada diversas oportunidades essa situação levantada pelo Ministério Público, todas elas acompanhando o entendimento do Dr. Artagão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. 1897-36-16, contas anuais do Poder Legislativo do município de Quitandinha, relativo ao exercício de 2015, responsabilidade de seu presidente ou encaminhados pelo seu presidente Pedro Gilson Ribas. A coordenadoria é pela regularidade, o Ministério Público também, e nós propomos que esta Corte julgue pela regularidade das contas do Poder Legislativo do município de Quitandinha, relativos ao exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Pedro Gilson Ribas. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. 21, 22, 40, 16, contas do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadoria dos Servidores de Arapongas, relativos ao exercício de 2015, encaminhada pelo seu presidente, senhor João Mariano Filho. A coordenadoria é pela regularidade, o Ministério Público, da mesma forma que eu relatei, palavra do procurador Michael, é pela irregularidade, sem discutir o mérito. Acompanho a coordenadoria de fiscalização, proponho a regularidade das contas do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadoria dos Servidores de Arapongas, exercício de 2015, de responsabilidade de seu diretor, João Mariano Filho. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. 22, 84, 99, contas da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, relativo ao exercício de 2015, encaminhados pelo seu presidente, Adailton Avelino. A coordenadoria pela regularidade, o Ministério Público pela aprovação. O relator propõe a regularidade das contas prestadas pela Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Adailton Avelino. Está em discussão. Em votação, aprovado. 24, 95, 50, 16, contas anuais do Poder Legislativo de Nova Fátima, exercício de 2015, caminhados pelo seu presidente, Ginaldo Cardoso de Oliveira. A coordenadoria de fiscalização municipal é pela regularidade, da mesma forma o Ministério Público. Esse relator propõe, então, a regularidade das contas do Poder Legislativo de Nova Fátima, relativas ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Ginaldo Cardoso de Oliveira. Matéria está em discussão. Votação aprovado. O 250214, contas da Fundação Centro Universitário de Mandaguari, relativo ao exercício de 2015, encaminhados pelo seu diretor José Natal
de Oliveira. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal é pela regularidade. O Ministério Público, da mesma forma que os anteriores, sem analisar o mérito, é pela irregularidade. Nós propomos que esta Corte julgue pela regularidade as contas da Fundação Centro Universitário de Mandaguari, exercício de 2015, de responsabilidade de seus presidentes. José Natal Oliveira, gestor nos períodos de 1º de janeiro de 15 a 31 de 3 do 15 e de 1º de 5 do 15 até 31 de 12 do 15. E do senhor Edson José Piero Bom, gestor no período de 1º de 4 do 15 a 30 de 4 do 15. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. 250516, contas da Câmara Municipal de Arapongas, exercício de 2015, encaminhadas por Valdeir José Pereira. A coordenadoria é pela regularidade, o Ministério Público é pela irregularidade, sem analisar o mérito, na mesma forma que os anteriores. O relator propõe a regularidade das contas da Câmara Municipal de Arapongas, exercício de 2015, de responsabilidade de seu presidente, Valdeir José Pereira. Matéria está em discussão. Votação, aprovado. O 255607, contas da Câmara Municipal de Santa Fé, exercício de 2015, encaminhadas pela senhora Leslie Maria Pellegrini. A coordenadoria é pela regularidade, o Ministério Público pela irregularidade sem analisar o mérito, e nós propomos a regularidade das contas da Câmara Municipal de Santa Fé, exercício de 2015, de responsabilidade de sua presidente, senhora Leslie Maria Pellegrini. Está em discussão. Votação, aprovado. O 260589, contas do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu, Foz Habita, relativo ao exercício de 2015, encaminhadas pelo seu superintendente, Valmir Leal Gritten. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade, da mesma forma o Ministério Público. O relator propõe a regularidade das contas do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu, Foz Habita, relativo ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Valmir Leal Gritten. Está em discussão. Em votação, aprovado. O 261771, contas da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Graças, relativo ao exercício de 2015, encaminhadas por Magmaon Souza da Paz. A coordenadoria de fiscalização municipal é pela regularidade, o Ministério Público é pela irregularidade, sem analisar o mérito. Este relator propõe a regularidade das contas da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Graças, exercício de 2015, de responsabilidade de seu presidente, Magmaon Souza da Paz. Está em discussão. Votação, aprovado. O 266714, contas do Fundo de Pensões dos Servidores Municipais de Janiópolis, exercício de 2015, encaminhada por Gilson Costa Soares. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade, da mesma forma o Ministério Público, pela aprovação. Nós propomos, então, a regularidade das contas do Fundo de Pensões dos Servidores Municipais de Janiópolis, relativos ao exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Gilson Costa Soares. Está em discussão. Em votação, aprovado. Prestação de contas de prefeito municipal, 255577, do município de Guapirama, relativo ao exercício de 2015, caminhadas pelo senhor Pedro de Oliveira. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade das contas, o Ministério Público é pela irregularidade sem analisar o mérito. Este relator propõe que esta Corte emita parecer prévio
recomendando o julgamento pela regularidade das contas do município de Guapirama, exercício de 2015, de responsabilidade do prefeito Pedro de Oliveira. Está em discussão. Votação. Aprovado. 2594-91-16, contas do município de São Manuel do Paraná, relativo ao exercício de 2015, encaminhados pelo senhor José Carlos Ormelece. A COFIN é pela regularidade, o Ministério Público é pela regularidade, com uma ressalva quanto ao escopo de procedimento de acompanhamento remoto PROAR para o exercício em exame, uma vez que alega não possuir acesso às informações. Este relator propõe a regularidade das contas do município de São Miguel do Paraná, São Manuel do Paraná, exercício de 2015, de responsabilidade do senhor José Carlos Ormelece. Matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, era a pauta. Agradeço a atenção de todos. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e concede a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, senhora procuradora, senhora secretária, senhor conselheiro, conselheiro substituto, sigo pelo processo 12379313. Trata-se de transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Educação e a APAE de Lindoeste, tendo por objeto a oferta de educação básica na modalidade de educação especial, no valor de R$ 170.366. A COFIT manifestou-se pela irregularidade das contas, tendo em vista divergência entre os dados do tomador de recursos e o credor do empenho do repasse, por entender que a divergência indica a possibilidade de empenhamento processado de forma inadequada pelo setor de contabilidade do concedente ou pagamento indevido à entidade beneficiada, sugerindo determinação de recolhimento parcial dos recursos por parte da Secretaria de Educação e do senhor Flávio José Arnes, no valor de R$ 4.242,66. O Ministério Público de Contas acompanhou o opinativo da unidade técnica. O voto, compulsando os autos, verifica-se a ocorrência de falhas formais que ensejaram opinativos por ressalvas e recomendações. Do mesmo modo, entendo que a divergência constatada entre os dados do tomador de recursos e o credor do empenho do repasse nos dados informados aos sistemas oficiais desse tribunal, CIT-SEI, não configura item capaz de macular as contas, tendo em vista que não restou claro de que forma essa divergência teria causado dano ao órgão repassador a ponto de ensejar o recolhimento de valores, já que supostamente esse valor deixou de ser repassado. Aliás, não se justifica o opinativo da unidade técnica para que a Secretaria de Educação proceda ao dito recolhimento, posto que se trata do órgão repassador, como também não se justificaria a devolução por parte da entidade, já que a instrução indica, entre aspas, a possibilidade de empenhamento processado de forma inadequada pelo setor de contabilidade do concedente, fecha aspas. Ante o exposto, diante da inexistência de indícios de dano ou qualquer prejuízo à execução do convênio, divirjo das manifestações e voto. 1. Pela regularidade das contas, com ressalvas, em razão de 1. Divergência constatada entre os dados do tomador de recursos e o credor do empenho do repasse. 2. Extrapolação dos valores previstos no plano de aplicação. E 3. Saldo de contas específica do convênio divergente dos dados informados no CIT. E ainda, pela expedição de recomendação aos responsáveis para revisão dos procedimentos que deram causa às falhas formais apontadas. É o relatório e voto. Matéria está em discussão.
É uma situação realmente sui generis, doutor Durval, conforme é muito bem observado, a persistir a orientação da unidade técnica, o agente tomador devolveria para ele mesmo o valor, que é realmente não... Aliás, o agente concedente, que realmente não faz muito sentido. A matéria está em discussão, em votação, aprovado. Processo 12.946513, trata-se o presente expediente da prestação de contas de transferência voluntária realizada em Secretaria de Estado da Educação e o município de Bela Vista da Caroba. A COFIT sugeriu a regularidade das contas com ressalvas em relação à extrapolação de valores previstos no plano de aplicação e ao fato do termo de cumprimento dos objetivos não ter sido emitido pelo fiscal responsável pela transferência. Sugere ainda a expedição de recomendação em relação às falhas de natureza formal. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico e, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade com ressalva e recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 13.49.14.13, trata-se o presente expediente de prestação de contas de transferência voluntária realizada em Secretaria de Estado da Educação e o município de Cafezal do Sul. A COFIT sugeriu a regularidade das contas com ressalvas e recomendações. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico. Diante do exposto, acompanho a instrução e o parecer ministerial e voto pela regularidade das contas, ressalvando o atraso no início da execução da transferência e ao fato do termo de cumprimento de objetivos não ter sido emitido pelo fiscal responsável pela transferência, além das recomendações sugeridas. A matéria está em discussão. Votação, aprovado. Processo 91.28.87.13, trata-se o presente expediente da prestação de contas de transferência voluntária a ser realizada entre o Fundo Estadual de Saúde e a Liga Paranaense de Combate ao Câncer de Curitiba. A COFIT e o Ministério Público concluíram suas manifestações pela regularidade das contas com ressalvas e recomendações. De fato, no que tange aos apontamentos referentes à inadequação da dotação orçamentária, verifique que o mesmo pode ser convertido em ressalva, uma vez que não prejudicou a execução do objeto, tendo a entidade atingido os objetivos pretendidos. A irregularidade constatada no termo de cumprimento dos objetivos refere-se à falta de assinatura do fiscal responsável. Entretanto, como bem ponderou a unidade técnica, o termo foi assinado por pessoa regularmente nomeada para substituir, em caso de ausência ou impossibilidade, o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da Superintendência de Gestão de Sistemas de Saúde. Assim, divirjo do posicionamento da COFIT na conversão do item em ressalva, pois não vislumbro irregularidade no ato. Diante do exposto, voto pela regularidade das contas, ressalvando a inadequação da dotação orçamentária, além das recomendações sugeridas. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 89.82.310. Trata-se de admissão de pessoal complementar efetuado pelo município de Loanda. A COFAP manifestou-se pelo registro do ato, informando que os processos foram autuados nesse tribunal há mais de 5 anos. O Ministério Público concluiu pela possibilidade de registro, resguardando-se, contudo, o direito de propor eventuais medidas cabíveis na hipótese de vir a tomar ciência de alguma irregularidade capaz de macular o certame e ou as nomeações dele decorrentes. Do exposto, acato as manifestações da unidade técnica, parecer ministerial e voto pelo registro do ato admissional que integra o presente processo. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 65.94.51.10. Trata-se de admissão de pessoal complementar por meio de concurso público efetuado pelo município de Curitiba, autuado nesse tribunal há mais de 5 anos. Da mesma forma que no expediente anterior, os opinativos foram favoráveis ao registro dos atos, com a ressalva do Ministério Público. Diante do acima exposto, acato as manifestações e voto pelo registro dos atos admissionais. Em discussão, votação, aprovado. Processo 59.28.75.16.
Trata-se de requerimento formulado pelo servidor Abel Ferreira Maia, em que solicita o abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, conforme disposto no artigo 2º da Emenda Constitucional 41 de 3. A Diretoria de Gestão de Pessoas concluiu que o servidor tem direito ao benefício pretendido. A Diretoria Jurídica e o órgão ministerial igualmente opinaram pelo deferimento do pedido, e, nesse sentido, é o voto do relator pelo deferimento do abono permanência ao servidor requerente. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 19.95.6815. Trata-se de prestação de contas anual do Fundo de Recuperação de Calçadas de Curitiba, relativas ao exercício de 14 de responsabilidade de Sérgio Luiz Antoniassi. A COFIN entendeu, pela ausência de restrições às contas, opinando pela regularidade com aplicação de multa ante o atraso de 110 dias na entrega dos dados do encerramento do exercício do sistema SIM-AM. Oportunizado o contraditório, a entidade alegou limitações técnicas dos sistemas de gestão da municipalidade que motivaram a dilação de prazo para a apresentação das contas. Nesse sentido, aduziu ter sido definido junto com a unidade técnica e de forma excepcional um novo prazo para a apresentação das contas relativas ao exercício de 2013, 2014 e 2015, tendo observado esse novo ajuste quando do envio das contas. De volta à COFIN, essa entendeu não justificado o atraso anteriormente apontado, opinando pela regularidade com ressalva e aplicação de multa ao responsável. O Ministério Público acompanhou o opinativo da unidade técnica. É o relatório, o voto. Em vista do contido nos presentes autos, impõe-se o julgamento pela regularidade das contas, com recomendações para que o Fundo de Recuperação de Calçadas de Curitiba obedeça os prazos de remessa dos dados do SIM-AM. A propósito, entendo que o atraso não macula as contas apresentadas, as quais evidenciaram conformidade com os comandos legais e normativos aplicáveis à espécie. Assim, deixo de incluir a impropriedade como ressalva, mantendo exclusivamente a aplicação de multa ao senhor Sérgio Luiz Antoniassi ante o atraso de 110 dias na entrega dos dados de encerramento do SIM-AM, com recomendações à entidade, uma vez que os argumentos não justificaram a desídia ao não ser cumprido, ao menos a, entre aspas, dilação informal, fecha aspas, informal de prazo para a entrega do encerramento de 2014, no mês de outubro de 2015, ajustada com os técnicos da COFIN. Destaque acompanho, em parte, a COFIN e o Ministério Público e voto pela regularidade das contas, com a recomendação supra e aplicação da multa ao responsável. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 2014-0615. Trata-se de prestação de contas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Curitiba relativas ao exercício 14 de responsabilidade de Gina Guilinelli Paladino. Nesse expediente, as manifestações da unidade técnica ministerial foram uníssonas pela regularidade das contas, sendo nesse sentido o voto do relator pela regularidade das contas. Está em discussão. Votação, aprovado. Processo 21.35.95.15. Trata-se de prestação de contas do Fundo de Urbanização de Curitiba, de responsabilidade de Roberto Gregório da Silva Júnior, exercício de 2014. Oportunizado o contraditório, a entidade apresentou justificativa e, no tocante ao atraso, alegou limitações técnicas dos sistemas de gestão da municipalidade que motivaram a dilação de prazo para a apresentação das contas. Nesse sentido, aduziu ter sido definido, junto com a unidade técnica e de forma excepcional, um novo prazo para a apresentação das contas relativas ao exercício 2013, 14 e 15, tendo observado esse novo ajuste quando o envio das contas. De volta à COFIN, essa entendeu que as justificativas apresentadas saneiam parcialmente as restrições, opinando pela regularidade com ressalva das contas ante o atraso na entrega dos dados do mês 13 do SIM-AM, com aplicação de multa ao responsável. O Ministério Público acompanhou o opinativo da unidade técnica. É o relatório, o voto.
Consoante relato em processo anterior, entendo que o atraso não macula as contas apresentadas, as quais evidenciaram conformidade com os comandos legais e normativos aplicáveis à espécie. Assim, deixo de incluir a impropriedade como ressalva e, excepcionalmente, deixo de aplicar multa neste e nos próximos expedientes que relatarei na sequência, pelas razões a seguir. É disso que esse tribunal sempre foi sensível às dificuldades que os municípios enfrentam na alimentação dos sistemas, tanto que a agenda de obrigações para o exercício 2015, coloco aqui entre parênteses a Instrução Normativa número 105 de 2015, sofreu modificações quanto às datas de fechamento do sistema SIM-AM 2014-2015, consoante a Instrução Normativa número 106 de 15. Contudo, a peculiaridade dos autos se revela quando se verifica que, antes do termo final para a entrega dos dados de 2014, foi realizada a reunião entre alguns servidores da Prefeitura Municipal de Curitiba e equipe de técnicos da COFIN, a qual resultou numa, entre aspas, dilação de prazo para a entrega do encerramento de 2014, tendo sido ajustado como prazo final o mês de outubro de 15. Mesmo que tal acordo não tenha um condão de alterar os prazos fixados mediante instrução normativa desse tribunal, não se pode deixar de ponderar que gerou expectativa legítima do jurisdicionado quanto à consideração de novo prazo estabelecido. Desta forma, tendo em vista que, no caso em análise, diferentemente do primeiro processo ora relatado, o Fundo de Urbanização respeitou o prazo ajustado com a COFIN, tendo entregue os dados do encerramento do exercício 2014, ainda no mês de outubro de 2015, com fulcro na segurança jurídica, boa-fé e razoabilidade, deixo de aplicar multa ante o atraso em relação ao estabelecido na Instrução Normativa 106/2015, que alterou a agenda de obrigações para o exercício de 2015. Assim, acompanho em parte a Coordenadoria de Fiscalização Municipal e o Ministério Público e voto pela regularidade das contas com a recomendação supra. Está em discussão. Em votação, aprovado. Idênticos ao processo anterior, relato os seguintes processos de prestação de contas municipal, ambos do exercício de 2014. O 21.95.0015, do Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de Curitiba, o 23.02.10.15, da Fundação Cultural de Curitiba. Nos dois expedientes, os opinativos são pela regularidade com ressalva e multa, sendo o voto deste relator pela regularidade com recomendação, pelas mesmas razões já declinadas no protocolo anterior, tendo em conta a observância do prazo ajustado entre as entidades e a unidade técnica dessa Corte. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 24.71.80.15, trata-se de prestação de contas do Fundo Municipal de Prevenção às Drogas de Curitiba relativos ao exercício de 14. Da mesma forma que no processo 19.95.68.15, nesse expediente, nem mesmo o prazo acordado com os técnicos da COFIN restou observado pela entidade. Desse modo, acompanho em parte a instrução e o parecer ministerial para propor a regularidade das contas com multa e recomendação. A matéria está em discussão. Votação, aprovado. Por fim, relato em conjunto os seguintes processos. 24.79.70.15, do Fundo Municipal de Defesa Civil, 25.20.43.15, Fundo Municipal do Trabalho de Curitiba, o 26.64.35.15, Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Curitiba, o 26.99.30.15, Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, o 27.00.33.15, Fundo de Abastecimento Alimentar de Curitiba. Novamente, nesses 5 processos, os opinativos foram uniformes pela regularidade das contas, com ressalva e aplicação de multa em razão do atraso do SIM-AM. Considerando que em todos os expedientes foram obedecidos os prazos definidos junto com a unidade técnica, voto de forma excepcional pela regularidade com recomendação. Está em discussão. Votação, aprovado.
Passo ao relato dos processos de prestação de contas anuais relativos ao exercício 15, os quais foram analisados pela COFIN e Ministério Público, que emitiram seus opinativos pela regularidade das contas. São eles: 22, 23, 77, 16, Câmara Municipal de Anaí; 22, 67, 39, 16, Câmara Municipal de Arapuã; 24, 04, 64, 16, Câmara Municipal de Guaraniaçu; 26, 33, 08, 16, Câmara Municipal de Pato Bragado. Do exposto, considerando a análise técnica efetuada e o parecer ministerial favorável, voto pela regularidade das contas nos 4 expedientes anunciados. Estão em discussão os votos. Em votação, aprovados. Processo 25, 16, 28, 16. Trata-se de prestação de contas do município de Santa Lúcia, relativo ao exercício de 2015, responsabilidade do senhor Adalgiso Cândido de Souza. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal opinou pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, posto que não verificou nenhuma restrição por ocasião da análise, de sua análise. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo técnico no que tange exclusivamente aos itens definidos na Instrução Normativa 114/16. Assim, acompanho os opinativos uníssonos e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do senhor Adalgiso Cândido de Souza. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, a pauta está atendida, agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência, concede a palavra ao ilustre conselheiro Cláudio Augusto Canha para o relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente, mas não tem processo em pauta. Esta presidência agradece a presença de Vossa Excelência. Passo, então, ao relato dos processos da minha pauta, iniciando com o processo de tomada de contas extraordinária 81630315 da Câmara Municipal de Turvo. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Artagão de Matos Leão. Peço vista desse processo. Vistas concedidas a Vossa Excelência. O processo seguinte também é uma tomada de conta extraordinária 6140016 da Câmara Municipal de General Carneiro. Eu vou solicitar, senhores conselheiros, senhora procuradora, a retirada de pauta desse processo para fins de instrução para análise da manifestação do Ministério Público frente à documentação juntada. Me parece que há necessidade de um esclarecimento por parte da DCM. Então, não havendo óbice, está retirado de pauta o processo. Prestação de contas e transferências, processo 1069883, da Secretaria de Estado da Educação e o município de Sertaneja, tendo por objeto auxílio financeiro para transporte escolar de alunos da rede estadual. Eu acompanho manifestações uniformes pela regularidade das contas, ressalvando a extrapolação dos valores previstos no plano de aplicação, com expedição de recomendações. Está em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir 3 processos idênticos que tratam de admissões de pessoal, em que há a aplicação da Instrução Normativa 117/2016, mais especificamente o artigo 5º, que previu a redução de escopo, contra a qual se insurge o Ministério Público. São os processos 7698-1912, 8621-7712 e 1893-3014. Em todos eles, eu acompanho a unidade técnica pelo registro dos atos de admissão de pessoal. Está em discussão, em votação, aprovado. A seguir, processo de certidão liberatória 68282316. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Artagão de Matos Leão. Peço vista desse processo também. Vistas concedidas a Vossa Excelência. A seguir, tenho prestação de contas anual, processo 23837013 da Companhia de Habitação Popular de Curitiba, exercício de 2012, responsável o senhor Y. Gabriel Martins de Campos. DCM concluiu pela regularidade com ressalva. Ressalva diz respeito ao fato de o parecer do controle interno apontar irregularidades. Nesse mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público. Na verdade, houve divergência de informações entre o mural de licitação e a lista de licitação enviadas na prestação de contas que não causaram danos à administração pública. Por esse motivo, acompanha as manifestações uniformes pela regularidade com ressalva. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 27314414, Foz Previdência Fundo Financeiro, contas do exercício 2013,
A DCM, analisando os contraditórios, aponta ressalva referente à inconsistência no registro passivo atuarial em relação ao laudo respectivo ao exercício de 2013. O Ministério Público acompanha e esse também é o voto. Pela regularidade, com ressalva em razão de inconsistência no registro passivo atuarial em relação ao laudo respectivo ao exercício de 2013. Que está em discussão, em votação, aprovado. Processo 27806514, contas da Câmara Municipal de Amaporã, responsável o senhor Cláudio Honor Lopes dos Santos, exercício 2013, acompanha o DCM e Ministério Público pela regularidade das contas. Que está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 27148015, Câmara Municipal de Dois Vizinhos, responsável o senhor Ezequias Rain, exercício de 2014. DCM conclui pela regularidade, Ministério Público acompanha o entendimento pela regularidade, propondo, entretanto, emissão de recomendação ao presidente da entidade para que institucionalize a colaboração informal dos servidores da Câmara, instituindo o serviço seccional da Unidade Central do Sistema de Controle Interno, com indicação do respectivo responsável pelo controle. No meu voto, eu acompanho a manifestação pela regularidade das contas, bem como a recomendação apontada pelo Ministério Público. Está em discussão, em votação, aprovado. Tenho agora 6 processos também semelhantes, todos eles pela regularidade das contas, conforme parecer da DCM e do Ministério Público. São os processos 156.45516, da Câmara Municipal de Cambará, responsável o senhor Renato Rodrigues Ferreira, 211.960.16, Câmara Municipal de Matelândia, contas do senhor Edson Alves de Oliveira, 226.615.16, Câmara Municipal de Ibema, responsável o senhor Nereu Glaba, 243.900, contas da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, responsável o senhor Enéas Jefferson Melninsk, 246.306.16, contas da Câmara Municipal de Terra Roxa, responsável o senhor Genivaldo Magnoni Bortoli, e 252.594.16, Câmara Municipal de Loanda, responsável o senhor Eber Arbolé. Em todos os processos, conforme indicado, acompanho manifestações pela regularidade das contas. Está em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir o processo 256.727.16, da Câmara Municipal de Viurmonte, responsável o senhor Eliseu Kominek, exercício de 2015. DCM opinou pela regularidade. O Ministério Público, a exemplo de processos relatados pelo conselheiro Artagão de Matos Leão, propôs a ampliação do escopo de análise e acesso aos dados do SINAM. Eu, na ocasião da instrução, não conheci desses pedidos e agora, por ocasião do voto, a ilustre procurador opina pela regularidade da prestação de contas, de modo que eu acompanho, então, as manifestações uniformes pela regularidade. Está em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, 259.653.15, Câmara Municipal de Entre Rios, exercício 2015, senhor Valdecir Bischoff é o responsável. Acompanho manifestações uniformes pela regularidade. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 258.676.14, contas de prefeito, senhor Ivan Reis da Silva, município de Terra Roxa, exercício de 2013. DCM aponta pela irregularidade das contas em virtude do exercício de funções de assessoria jurídica em desacordo com o prejulgado número 6. Converte em ressalva diferença nos registros das transferências constitucionais e funções técnicas de contabilidade exercidas de forma contrária ao prejulgado número 6. O Ministério Público, entretanto, opina pela regularidade com ressalva e indicação de determinação. Eu acompanho, senhores conselheiros, o parecer do Ministério Público. Na verdade, ficou demonstrado que houve o provimento do cargo de advogado do município mediante concurso público. O senhor Elicelso Sales de Campos foi convocado para ser empossado e aparece como funcionário da Prefeitura nesse cargo. O que falta, entretanto, é o envio da remessa dos documentos desse concurso público. Esse justamente é o objeto da determinação sugerida pelo Ministério Público, que eu acompanho. Então, o voto, senhores conselheiros, é pela regularidade com ressalva e determinação. Que está em discussão, votação, aprovado.
Processo seguinte, 259.010.14, contas do município de Amaporã, exercício de 2013, responsável o senhor Mauro Lemos. DCM opina pela regularidade com ressalva, ressalva-se o exercício de funções técnicas de contabilidade em forma contrária ao prejulgado, o Ministério Público acompanha. Na verdade, aqui também foram inicialmente apontadas as dificuldades do município, que teriam motivado a contratação de uma empresa que permaneceu, entretanto, apenas até abril de 2015, dando esse suporte ao município para os serviços de contabilidade, entendendo assim que a situação foi regularizada. Por esse motivo, acompanho as manifestações uniformes pela regularidade com ressalvas. Está em discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir, senhores conselheiros, 5 processos em que, a exemplo de outros anteriormente relatados, as instruções da DCM e os pareceres do Ministério Público são pela regularidade das contas. Eu acompanho integralmente. Passo a anunciar os processos. 174.755.16, município de Céu Azul, responsável o senhor Jaime Luiz Basso. 224.558.16, município de Boa Esperança do Iguaçu, responsável o senhor Claudemir Freitas. 236.092.16, município de Brasilândia do Sul, prefeito Márcio Juliano Marcolino. 264.908.16, município de Terra Roxa, responsável o prefeito Ivan Reis da Silva. E 267.150.16, município de Loanda, responsável o senhor Flávio Aramis Acorce. Em todos eles, como eu havia mencionado, acompanha as manifestações uniformes, recomendando a regularidade das contas. Está em discussão, em votação. Aprovado. Creio ter atendido a minha pauta. Deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 27 de setembro de 2016, terça-feira, às 14 horas, no horário regimental, a 36ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levanta-se a presente.